paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus toque você nessa manhã, nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e ajude você a atravessar tudo isso que você está passando. Que você, hoje, abra o coração e deixe ele entrar. Deixa ele entrar para conduzir a sua vida, para conduzir você. Esse é o desejo do meu coração. É o que eu peço a Deus pela sua vida nesse dia. Eu tenho uma palavra de vida para te abençoar. E a palavra que eu quero ler para você está no Evangelho escrito por Marcos. Nós estamos caminhando aí no Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que possamos conhecer mais do nosso Senhor, para que possamos nos parecer mais com Ele, porque não tem como você imitar alguém que você não conhece, não tem como você seguir os passos de alguém que não sabe nem sequer para onde ele está indo. Então Jesus é o caminho e Ele nos mostra, através da sua vida, como devemos andar por esse caminho. Ele é a rota que nos leva pela verdade em direção à vida. Senhor Jesus. E a palavra que eu quero ler para a sua vida está no capítulo 10, versículo 32, que diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse tudo o que haveria de acontecer. Vamos até aqui por enquanto. A palavra está dizendo que Jesus ia subindo para Jerusalém. E os seus discípulos estavam admirados. E os que o seguiam estavam com medo. Então, por que alguns estavam admirados e por que alguns estavam com medo? Então nós vamos voltar um pouco para entender. O assunto anterior fala de que Jesus estava explicando e dizendo para os discípulos que a pessoa que nessa vida deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa dele e do Evangelho, não deixaria de receber ainda nesse tempo presente casa 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, filhos, campos e com eles, com tudo isso, perseguição. E na era futura, vida eterna. E aqueles que pensavam ser os primeiros seriam os últimos. E aqueles que pensavam ser os últimos seriam os primeiros. E ainda refletindo nessa mensagem, eles iam subindo para Jerusalém. E os discípulos estavam admirados. E os seguidores estavam com medo. Existe uma grande diferença em você querer ser um discípulo de Cristo e você querer somente ser uma pessoa que segue Jesus. Existe uma grande diferença. Porque o discípulo, ele sempre vai querer aprender mais do seu mestre. O discípulo vai ficar maravilhado com tudo aquilo que o mestre fala.
ele fica admirado, ele fica querendo saber mais, ele quer compreender, ele faz perguntas, ele se envolve muito mais porque ele quer extrair do seu Senhor, do seu mestre, tudo aquilo que ele está produzindo. Mas o seguidor só fica por longe querendo se aproveitar de alguma coisa das virtudes que fluem do próprio mestre, do próprio Jesus. Nesse contexto de história era o que estava acontecendo aqui. Dois tipos de pessoas ouviram a mesma pregação e duas reações diferentes foi causado no coração. Mas era a mesma pregação, era o mesmo pregador, era o mesmo pastor, era a mesma pessoa e a mesma mensagem. E por que é que foi causado duas coisas totalmente diferentes no coração deles? Uma turma ficou admirado, outra turma ficou com medo. Como é que pode? Pode. Porque o discípulo, ele já entendeu que ele precisa se parecer com o mestre. Já o seguidor acha que por estar seguindo já está em Cristo e já está parecido e já é uma nova criatura. É uma diferença muito grande. Aí, trazendo aqui para os nossos dias, vai duas pessoas à igreja. Uma sai de lá totalmente edificada, a palavra gerou vida dentro dela, ela sai saltando de alegria porque aquela palavra arrancou ela de um lugar, tirou ela de um lugar e posicionou ela, reposicionou ela. Já a outra pessoa sai totalmente seca e diz que não gostou do culto. Eu não gostei do culto. Tu gostou do culto? Eu não gostei do culto. Porque vai para o culto para gostar do culto. Não vai para o culto para cultuar o Deus. Está querendo ser cultuado, está querendo ser servido, mas não está querendo servir. É uma grande diferença em você querer ser um discípulo e um seguidor. A mensagem que vem ao ouvido de uma pessoa que quer ser parecida com Cristo, ela recebe. Porque é o caráter de Cristo, é a palavra que está saindo, fluindo do próprio Deus, vindo para mim e para você. Então nós recebemos aquilo ali, mesmo que confronte, porque na maioria das vezes é um confronto e confronto pesado. Mas eu não tenho que questionar. Eu tenho que perdoar, mas eu vou perdoar se ele vier me pedir perdão. Você tem que perdoar porque você já foi perdoado. Você tem que fazer com as pessoas aquilo que você quer que elas façam com você. Então seja você. A diferença se posiciona para ir na frente, porque você quer ser o quê? Discípulo, mas o seguidor questiona. O seguidor, ele questiona a palavra de Deus. Você vai ministrar a palavra de Deus. Eu acho que não é bem assim. Você vai falar de Deus. Eu acho que isso quer dizer isso. Você não acha nada, meu filho. Você não tem que achar nada, não. Você está perdido. Como é que um perdido acha alguma coisa? É a diferença do discípulo e do seguidor. Existe uma grande diferença entre ser um discípulo e um seguidor. Os discípulos aqui receberam a mesma mensagem que os seguidores receberam, mas eles ficaram admirados. E os seguidores com medo. Por que com medo? Porque falou que ia ter perseguição? É isso que hoje tem feito muita gente sair da igreja. Ou tem feito muita gente permanecer lá. Porque o rapazinho que está lá ministrando a palavra não prega a palavra de Deus e vai distorcendo a palavra para manter um povo naquele quadrado. E eles nunca encontraram com Jesus. E eles nunca tiveram contato com Deus.
Por quê? Porque não prega a palavra de Deus, porque não fala a verdade, porque não diz o que tem que ser dito, porque precisa que o povo pague o aluguel do ponto, que o povo pague a conta de água, de energia, que o povo banque a vida dele. E nisso, meu irmão, vai fazendo o povo de escravo. Mas o discípulo que está naquele lugar, meu irmão, quando ele percebe isso, ele corre. Ele diz: não, essa voz não é do meu pastor. Essa voz é de um ladrão, é de um assaltante, e eu vou correr. Eu vou correr antes que ele me pegue, eu vou correr. E foge, corre de lá. Então existe uma grande diferença em querer ser discípulo e somente um seguidor. O discípulo ouve a palavra, recebe a palavra, traz aquela palavra para a vida dele sem questionamento e vai praticar, e vai viver aquela palavra. Mas o seguidor tem medo quando a verdade vem. O seguidor tem medo quando a verdade é ministrada, porque ele gosta de viver no engano, ele gosta de viver na mentira. Ele gosta de viver somente ao redor, por ali, querendo se apoiar no que está acontecendo, mas na verdade ele não quer se envolver em nada. Congrega na igreja há um montão de tempo, nunca se envolveu em nenhum ministério. É seguidor, essa pessoa. É crente há não sei quantos anos, mas não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus para ninguém. É seguidor. É crente, crê, mas é seguidor. E é uma diferença muito grande entre o que está servindo e o que está se servindo. Existe uma grande diferença. Pessoas hoje querem aprender a Bíblia para poder sair por aí ministrando, pregando e cobrando. Em nome de Deus, em nome de Cristo, que deu uma ordem e disse: de graça vocês receberam, de graça vocês deem. Meu irmão, se nós cobramos por alguma coisa que nos foi dado de graça e que um dia vai ser requerido de nós, é uma pessoa que está querendo assinar uma sentença de condenação sobre ela. Porque não é meu, não é teu, não tem nada nosso, é tudo dele. Então a palavra que é entregue para mim, para você, para passar para alguém, não é nossa, meu filho. Como é que você cobra e diz que é Deus que está te usando naquele lugar? Para de ilusão, para de loucura, para de querer ser seguidor e começa a querer ser discípulo. Porque Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Não precisa você estar cobrando não. Porque quando Deus quiser lhe abençoar, Ele move uma pessoa, só uma, para te dar uma quantia em dinheiro que você ia passar 10 anos para ganhar em um dia, em uma hora, em uma ministração. Deus move uma pessoa e essa pessoa te abençoe e resolveu. Deus pode abençoar a tua empresa, abençoar os teus negócios, abençoar a tua vida, para você ter condição de fazer a obra dele, sem precisar estar explorando pessoas que até não têm. Mas são pessoas ignorantes também, porque se conhecesse a palavra de Deus, não pagava não. Se conhecesse a palavra de Deus, não pagava de jeito nenhum. Abençoava, dava uma oferta, fazia qualquer coisa, mas não vinha. Ei, quanto é o cachê para vir pregar aqui? Meu Deus do céu, que loucura é essa? É um monte de gente que é seguidor e que quer fazer um monte de seguidor também. De pessoa que segue, mas segue distante, segue de longe, que não tem intimidade com Deus, que não fala com Deus, que Deus não se comunica com essas pessoas porque o coração delas é endurecido e voltado para outras coisas. O discípulo serve a Deus independente do lugar, independente da situação e independente de como vai servir. Às vezes Deus se serve da sua vida, você na cama de um hospital.
E você diz, como é que pode? Eu estar na cama de um hospital e eu sou servo de Deus, como é que pode? Meu filho, o teu testemunho vai abalar. O teu testemunho vai destruir com toda a obra maligna que tiver sobre a vida de uma pessoa que está enferma. Quando você contar seu testemunho, meu irmão, vai estraçalhar com tudo. Foi necessário primeiro você ter o testemunho. Então, o discípulo, o servo do Senhor, ele não escolhe como vai servir, ele serve sem escolher. Às vezes Deus coloca você numa prisão e você diz, como é que pode, cara? Eu sou servo de Deus e eu estou aqui nesse lugar, estou preso aqui. Está preso não, meu filho. Quem está em Cristo não está preso nunca. Está livre por uma eternidade inteira. Você pode estar até atrás das grades, mas está livre. E tem muita gente que está dentro da congregação e está preso. Está preso ao medo. Como essas pessoas estavam presas ao medo. Ouviram a ministração e tiveram medo. Enquanto uns estavam admirados, maravilhados, outros estavam com medo. Foi a mesma mensagem, o mesmo pastor, a mesma pregação. E coisas diferentes aconteceram dentro das pessoas, porque um coração recebeu e o outro teve medo. E o medo é o contrário da fé. Quando você tem medo, você está expulsando a fé do seu coração e começa a trabalhar pela razão. Acredito eu, a Bíblia não conta, mas como essas pessoas estavam com medo, então com toda certeza estava conversando umas com as outras e dizendo, meu irmão, o negócio aí é arrochado, o negócio aí é pesado. Eu pensei que era só pão, peixe, milagre, aleijado andando, cego enxergando, pensei que era só isso. Ei, o negócio aí é mais embaixo. É não, meu filho, é mais para cima. É apertadinho, mas leva pro céu. Da mesma forma, hoje, existem pessoas que estão recebendo a mensagem e ficam maravilhadas. Sai do culto vibrando, mas também existe uma turma que tem medo quando a verdade é ministrada. E elas correm do evangelho, elas correm de Jesus, elas voltam lá pro chiqueirão, voltam para viver lá no mundo, lá na lama, porque prefere viver um engano do que viver a revelação da verdade. Existe a diferença entre ser um seguidor e ser um discípulo. O discípulo está com os olhos atentos no mestre. O seguidor está nos olhos atentos naquilo que o mestre pode promover, naquilo que o mestre pode dar, naquilo que o mestre pode produzir. Porque ele não quer o mestre, ele não quer ser seguidor, ele quer se servir daquilo que o mestre dá. E a palavra diz que os discípulos ficaram maravilhados. Eles iam subindo para Jerusalém, os discípulos maravilhados. E a outra turma, os seguidores, ficaram com medo. Não deixa o medo entrar no teu coração, não. Receba a palavra de Deus com fé. Receba a palavra de Deus como uma palavra de amor. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para a nossa vida, para poder nos livrar de nós mesmos, nos livrar das tentações, do pecado, nos livrar de cair. Então não fica com medo da palavra de Deus, não fica com medo da ministração da verdade, não fica com medo, porque tudo isso é para produzir frutos dentro de nós. Tudo isso é para nos deixar mais parecidos com Cristo, tudo isso é para nos aproximar mais de Deus, para que seja gerada uma fé verdadeira, uma fé genuína no nosso coração, uma fé aprovada pelo próprio Deus. E não aquela fé fingida que se aproxima só pelo pão, só pelo peixe, e quando a palavra vem, ela não recebe, tem medo. A palavra diz que o Senhor Jesus chamou à parte, no meio de todos eles, chamou à parte os seus discípulos. Ele chamou à parte os 12 e lhes disse
o que haveria de acontecer. Você vê que Jesus se revelou para aqueles que o buscavam. As outras pessoas estavam também ali. Por que Jesus não falou para todo mundo? Você acha que Deus tem uma mensagem para mim e outra mensagem para você? Ou uma mensagem de Deus é universal? Com toda certeza é para todas as pessoas. E por que é que ele chamou os 12 e falou só aos 12? Porque Deus se revela para todas as pessoas que o buscam. Todo aquele que buscar vai encontrar, todo aquele que procurar vai achar, todo aquele que bater a porta vai se abrir. Todas as pessoas que buscam Deus, Deus se revela. É o prazer de Deus se fazer conhecido. É o prazer de Deus se revelar para as pessoas. Esse é o prazer de Deus. Por isso, nós precisamos querer conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos, de verdade querer conhecer o nosso Deus. Para quê? Para que possamos receber a palavra revelada dele. Para que possamos receber aquilo que ele quer dizer e não aquilo que nós achamos que ele quer dizer. Nós precisamos querer ser discípulos de Cristo. Você lembra que Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações? Não foi fazer seguidor, meu filho. Aí hoje está aí um montão de lugar cheio até a tampa, não cabe mais nem gente. Se chegar pessoa nova tem que ficar sentado no chão, porque não cabe mais. E você diz, rapaz, aquele lugar ali tem Deus. Rapaz, um lugar ali tem Deus, porque eu vou dizer, meu filho, para buscar coisa do mundo, tem aberto aí um bocado de lugar, oferecendo coisas do mundo. Mas oferecendo coisas do céu, vai lá, para você ver se os membros não são os mesmos, de não sei quantos anos já. Dificilmente uma pessoa aceita Cristo naquele lugar e fica por lá. Por que então? Porque poucos vão encontrar o caminho. Porque poucos são as pessoas que vão encontrar Cristo e querer Jesus de verdade. Mas as coisas do mundo que são oferecidas por aí, um evangelho pirata, um evangelho mentiroso, que não é evangelho, uma mensagem disfarçada de evangelho que oferecem, essa mensagem não vem falando a verdade e vem prometendo cada vez mais coisas para você ficar preso a esse mundo. Meu filho, eu já entendi que Deus é dono de todas as coisas. Se Ele quiser me dar, Ele dá. Se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoa. Se for necessário para a minha vida, Ele vai suprir, meu irmão. Eu tenho plena certeza que tudo Ele vai suprir que for necessário. Mas não foi esse o propósito do meu Deus para a minha vida, nem para a sua. Ele deu o Filho dele para que eu e você tivesse vida, meu filho, eterna. A vida abundante que Jesus veio nos dar aqui, poucas pessoas querem ela. Porque ela começa assim, negue a si mesmo. E poucas pessoas querem negar as suas vontades. Poucas pessoas querem seguir Jesus. Poucas pessoas querem de fato se alegrar com a mensagem de Deus, dizer que mensagem, que palavra, meu Deus do céu. Os discípulos receberam a mensagem e ficaram maravilhados, admirados eles ficaram, e os seguidores ficaram com medo. Decida hoje ser um discípulo de Cristo, decida hoje seguir Cristo e querer ser um discípulo de Cristo, e não mente só um seguidor que está vendo Jesus de longe, que está vendo as coisas de longe, que não tem um contato com Deus, que Deus não chama para um particular, que Deus não revela. Não queira isso, viver somente contemplando isso na vida das pessoas. Não queira isso, por favor. Queira viver intensamente essa vida que Deus tem para te dar. Queira ouvir Deus falar com você e revelar a palavra dele a você de uma forma que ele nunca revelou a homem nenhum, porque ele quer e ele pode fazer isso. E está disponível para você.
Deus não fala com uma só pessoa, Deus fala com todas as pessoas que o buscam, com todas as pessoas que o querem, com todas as pessoas que recebem a sua mensagem, a sua palavra. Existe uma grande diferença entre ser discípulo e ser seguidor. O discípulo tem fé, o seguidor tem medo. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar teu dia hoje. E Jesus continua dizendo para eles e revela para eles tudo o que lhe ia acontecer, tudo o que lhe haveria de acontecer. Estando subindo para Jerusalém, ou ele disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Olha o amor de Deus. Deus chamou os 12 à parte, para contar à parte um assunto particular, uma revelação. Jesus estava ministrando sobre o mesmo assunto de novo, viu? Quando você ouvir alguém falar uma palavra de Deus várias vezes para você, então é porque o próprio Deus está querendo que você entenda aquele assunto. Não se chateie quando o pastor pregar sobre a mesma mensagem. Meu filho, quanto mais você ouvir, mais você aprende. Quanto mais você ouvir, mais você aprende. Então Jesus estava chamando os discípulos para falar de novo sobre o mesmo assunto. Dizer: olha, vou morrer, ressuscitar, você entregue, eles vão me maltratar, mas se preocupa, vou ressuscitar, 3 dias, dá tudo certo. Aí olha o amor de Deus. Se Jesus tinha pregado e tinha dito que ia haver perseguição, e o povo ficou com medo, outros ficaram admirados. Agora, se ele chama aquela turma que está com medo e diz que o povo vai pegar ele, que vai cuspir nele, que vai dar na cara dele, que vai espancar ele e maltratar ele, e ainda vão pregar numa cruz, o povo corria. Existe um tempo de amadurecimento para cada mensagem ir chegando no nosso coração, né? E a gente vai aprendendo com Deus, vai aprendendo com Deus a receber aquela mensagem. Porque o cristão, o discípulo, ele não fica parado, ele fica seguindo e querendo ser parecido. Seguindo e querendo ser parecido. Então ele vai crescendo na graça e ele vai crescendo no conhecimento. Então assuntos vão sendo revelados para ele. O próprio Cristo vai revelando ao passo que ele vai querendo ser discípulo. Porque Cristo chamou os discípulos e contou um assunto que não contou para outras pessoas. Então, quando você vai se entregando, quando você vai querendo ser parecido, quando você vai se envolvendo, se deixando a palavra ser gerada dentro de você, o próprio Deus vai gerando dentro de você, vai abrindo os seus olhos, os olhos do seu coração, para você ir compreendendo a mensagem, porque você está buscando, você está cavando, você está procurando, você está batendo, e Deus vai se deixando achar e vai revelando a mensagem para você em um tempo que você possa suportar aquela mensagem. Tem coisas na palavra que eu já li há tanto tempo, mas agora é que eu entendi, agora é que Deus veio me dizer, agora é que os meus olhos se abriram para poder compreender. Por que então? Porque ao passo que nós vamos buscando, ele vai se revelando, ele vai se deixando achar. Então existe um tempo para todas as coisas, mas existe uma grande diferença em você querer essas pedras preciosas do Senhor, ou você somente contemplar ela na vida de alguém. Os discípulos receberam porque buscaram. Os seguidores tiveram medo. Então existe a diferença de querer ser um discípulo de Cristo, seguindo, claro, Jesus, e ser um discípulo, ou somente ser um seguidor. Ir para a igreja no domingo,
no meio da semana, passar a semana todinha fazendo tudo o que quiser, no domingo vai para a igreja, já entregou a vida para Jesus, então tá tudo resolvido, não preciso mais de muita coisa, é só isso mesmo. Você pode? Pode, meu filho. A palavra dele diz que quem confessa os pecados, se arrepende, alcança a misericórdia de Deus. Aquele que aceita Cristo no coração, ele também é salvo, sem você fazer nada, nadinha. Mas querer ser discípulo é uma decisão sua. Querer ser somente um seguidor também é uma decisão sua. Agora, uma coisa eu te digo, você vai receber muito mais de Deus, muito mais revelação, muito mais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, se você quiser se entregar e deixar Jesus viver dentro de você. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Existe uma grande diferença entre ser um discípulo e ser somente um seguidor de Cristo. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, confessa os teus pecados agora, diz para Ele o que aconteceu, conta para Ele, pede perdão para Deus, entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Cristo hoje, escolhe Ele no teu coração, deixa Jesus entrar e reinar dentro de você, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida e fazer de você um discípulo de Cristo, para que aonde você possa chegar, aonde você chegue e coloque a planta dos seus pés, as pessoas digam: esse aí é crente, esse aí é cristão, esse aí é filho de Deus, essa pessoa aí é diferente. Tudo que você fizer vai ser diferente, tudo, aonde a sua mão tocar, pode ter certeza, vai ser diferenciado, porque o próprio Deus vai estar habitando dentro de você. Você é discípulo, meu filho. Decida hoje entregar a tua vida para Cristo. Procura uma igreja evangélica, vá congregar, por favor, a fazer parte do corpo de Cristo. De Cristo. Não é do quadrado, é de Cristo. Procura Jesus, procura conhecer Jesus. Ele é a pessoa, Ele é o centro, Ele é o caminho, Ele é a porta, é tudo com Ele. É tudo com Ele. Tudo se resume em Cristo. Ele é a plenitude e a revelação da glória do Deus invisível. É Jesus. Então entrega a tua vida para Ele, procura uma igreja evangélica, vai congregar, fala com o pastor, diz que quer fazer parte da família de Deus. Toma uma decisão na tua vida hoje de ser um discípulo de Cristo. E você que já congrega há muitos anos, que já frequenta a igreja, que já até serve lá, mas até hoje estava somente seguindo Jesus, decida hoje receber uma porção nova de Deus, decida hoje receber algo a mais de Deus, decida hoje acolher a palavra sem questionamentos no seu coração e queira ser um discípulo de Cristo. Você vai se maravilhar, até com as exortações. Você vai sair feliz, sorrindo, até com as exortações que o próprio Deus tem para a nossa vida. Essa era a mensagem que eu tinha para te abençoar nesse dia e ser abençoado por ela também. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Receba a glória de tudo, porque somente o Senhor é merecedor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que ministrou essa palavra ao nosso coração. Muito obrigado. Receba a glória, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.